Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso conteúdo de análise combinatória e hoje nós vamos estudar arranjo simples, tá? O que é o arranjo simples? É uma seleção onde não se usam todos os elementos do conjunto ao mesmo tempo, onde a ordem faz diferença. Ele é muito comum em questões de criação de senhas, números de telefone, placas de carro, competições, disputa onde houver hierarquia, etc. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, no arranjo simples, nós não vamos usar todos os elementos do conjunto. Né? A gente viu que na permutação a gente usava todos os elementos do conjunto. No arranjo simples, não. Não iremos usar todos os elementos do conjunto. E a ordem continua fazendo diferença, tá? Vamos para um exemplo aqui. Quantas senhas de 3 números distintos é possível formar com os algarismos 1, 3, 5 e 7? Temos 4 opções de números, que é o 1, 3, 5 e 7, para 3 posições, porque a nossa senha ela pede somente 3 números, né? Então, você já consegue perceber aí que dos 4 elementos que nós temos no conjunto, nós só usaremos 3, tá? Por isso que na definição diz que não é usado todos os elementos do conjunto, é feita uma seleção. Então, ó, para a primeira posição, nós temos 4 opções de número. Para a segunda posição, nós temos 3. Por quê? Porque os números têm que ser distintos, então não posso repetir nenhum número. E na primeira posição, nós temos 2 opções de números, certo? Multiplicando aí, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. É possível formar 24 senhas com esses algarismos, ok? Com esses 4 algarismos. Sendo assim, nós temos essa fórmula aqui para arranjo simples, ó. O A de arranjo é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde n é o total de elementos do conjunto e p é o subconjunto dos elementos que estão sendo considerados, as posições. No caso do exemplo acima, n é 4, porque é o total de elementos do conjunto, e o p é 3, porque é o total de elementos que está sendo considerado, certo? São os elementos que estão sendo considerados. Na ocasião, 3. Vejamos o cálculo do exemplo através da fórmula. Ó, A igual a 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial, certo? A gente vai abrir, ó, aí o 4 fatorial, a gente vai abrir até 1 fatorial, certo? Porque a gente tem 1 fatorial no denominador. E a gente sabe que a gente pode cancelar quando os números forem iguais. Quando tiver um número no numerador e o mesmo número estiver no denominador, nós podemos cancelar, passar a foice neles. Então, o que foi que sobrou? 4 vezes 3 vezes 2, que multiplicando vai dar 24. Então, chegamos no mesmo resultado, certo? Através da fórmula. Vamos ver outro exemplo. Um aluno estudando para o Enem tem 5 livros. Também tem um organizador no seu quarto que cabe 3 livros. De quantas maneiras é possível organizá-los nesse organizador? Ou seja, ele tem 5 livros, mas ele tem um organizador que só tem espaço para 3 livros. Então, de quantas maneiras ele pode organizar esses livros nesse espaço? Certo? Quantas combinações ele pode fazer? Então, aqui, ó, é interessante a gente lembrar que o total de elementos do conjunto são 5, mas nós estamos considerando somente 3, né? Que é o subconjunto.
Então, ó, o nosso N é o 5 e o nosso P é 3. Certo? Aí vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial a gente sabe que é 2. 5 menos 3, 2, aí fica 2 fatorial, certo? O sinal do fatorial está fora do parênteses. E em cima, no numerador, fica 5 fatorial. O que é que a gente vai fazer? Vamos abrir o 5 fatorial até o 2 fatorial, como vocês estão podendo ver, certo? E vamos cancelar o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. O que foi que sobrou? O 5 vezes 4, que dá 20. 20 vezes 3, 60. Então, o aluno ele tem 60 possibilidades, 60 maneiras de organizar esses livros no seu organizador, certo? Então, a gente tem um macete, eu chamo de macetão, para ajudar a resolver questões de arranjo simples. Primeira coisa é relembrar que, no arranjo simples, nós não usamos todos os elementos do conjunto, é feita uma seleção, certo? Nós usamos somente alguns elementos. E a ordem faz diferença. Então, vamos para o macetão aí, ó. Para fazer o cálculo do arranjo simples, basta fazer o fatorial n, é o n fatorial, até a quantidade de posições ou possibilidades do subconjunto considerado P. Rebobine o n até o P, certo? A gente vai entender isso, ó. Vamos lá. A gente vai calcular os exemplos anteriores através do macetão, tá? Ó, quantas senhas de 3 algarismos distintos é possível formar com os algarismos 1, 3, 5 e 7? Então, a gente precisa encontrar duas coisas para a gente começar a resolver esse exemplo através do macetão. Primeira coisa, quem é o N, e segunda coisa, quem é o P. O N é o total de elementos do conjunto. Então, o N é 4. Por quê? Porque eu tenho 4 algarismos no conjunto. 4 algarismos que fazem parte do conjunto, que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Eu tenho 4 algarismos. Só que desses 4 algarismos, eu só vou usar 3, que é o meu subconjunto. Então, o meu P é 3. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4, certo? E eu vou rebobinar até o 3. Ou seja, eu vou abrir o 4 até a terceira posição. Ó, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Certo? Então, a gente resolveu o mesmo exemplo, só que usando o macetão. Que eu digo para vocês que é bem mais fácil. E aí ganha muito tempo, certo? Nas questões. Vamos ver outro exemplo. Um aluno estudando para o Enem tem 5 livros, que esse é o nosso N, porque é o total de elementos do conjunto. Continuando. Também tem um organizador no seu quarto que cabe em 3 livros. Esse é o nosso P, que é o total é o subconjunto, é a seleção. A gente está selecionando apenas 3 livros. De quantas maneiras é possível organizá-los nesse organizador? Então, usando o macetão, eu vou pegar o 5 e eu vou abrir o 5 até a terceira posição. Ó, 5 vezes 4 vezes 3, que dá igual a 60. Então, o mesmo resultado usando o macetão. Não precisa decorar a fórmula, você pode fazer somente pelo macetão, certo? É só lembrar que rebobina o N até o P. O N é o total de elementos do conjunto e o P é o subconjunto que está sendo considerado na questão. Bom, gente, esses são os exercícios que nós vamos fazer na próxima aula, tá? Eu aconselho vocês a dar um print e tentarem fazer sozinhos e depois assistirem a aula para conferir se acertaram. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.